Se você está buscando a sua independência financeira, esse vídeo é para você. Investir pode parecer complicado, mas eu vou te mostrar de um jeito fácil e prático que é mais simples do que você imagina. Meu nome é Eden Alves, uma das referências na imprensa nacional quando o tema é mercado financeiro. Eu estou aqui para ajudar você a investir melhor. Muita gente acha que para investir precisa ter muito dinheiro ou ter muito conhecimento de mercado financeiro. Mas a verdade é que todo mundo pode investir, mesmo com pouco. O segredo é entender os primeiros passos e montar uma estratégia que funcione para você. Eu vou te mostrar com detalhes como eu começaria do zero investindo no mundo dos investimentos. Antes de mais nada, vamos entender o que é investir. Ao invés de você deixar o seu dinheiro debaixo do colchão ou não tão bem investido na poupança, você tem opções mais rentáveis na própria renda fixa. E o que é renda fixa? Nada mais é do que emprestar dinheiro para alguém. Você pode emprestar dinheiro para bancos através de CDBs, LCIs e LCAs, nada mais é do que empréstimo para banco. Você pode emprestar para o governo através do Tesouro ou pode emprestar para empresas através de debêntures, CRIs, CRAs. E o que é que você vai avaliar? Você vai avaliar a taxa, o prazo de aplicação e, muito importante, o rate, né? A capacidade daquela instituição de te pagar. Em tese, o mais seguro é o governo. Depois dele você tem os bancos, graças ao FGC também, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Caso qualquer instituição financeira bancária venha fechar, você recebe até 250 mil por banco e por CPF. Então o ideal é que você dilua em mais de uma instituição caso você tenha um valor acima de 250 mil reais. Agora vamos ao passo prático. Primeiro, entender qual é o seu perfil de investimento. Perfis conservadores preferem segurança e estabilidade. Então a renda fixa é uma ótima opção para esse perfil de investidor. Já quem tem um perfil moderado, ele busca um equilíbrio entre segurança e a tomada de risco. Então ele aceita ou usar um pouco mais, só que não tanto como, por exemplo, um perfil mais agressivo, mais arrojado. E se você tem um perfil arrojado de risco, você está buscando retornos cada vez maiores, entendendo também que você precisa tomar um pouco mais de risco, caso você tenha esses ganhos um pouco acima da média. E principalmente quando você investe em ações, você tem que entender qual é a sua referência, né, seu parâmetro de referência. No caso do mercado de ações brasileiros, a principal referência é o índice Bovespa, né, que é o principal índice de ações. E quando a gente fala de renda fixa, a principal referência é o CDI. E o mercado financeiro é justamente isso, é comparar. Assim você vai saber se você está indo bem ou se você está indo mal. Outro ponto importante é sempre olhar para as médias históricas. A melhor forma de você entender o futuro, tentar, entre aspas, prever futuro, entender o que já aconteceu no passado. Se a gente olhar para a média histórica da renda fixa, a nossa renda fixa rendeu em média 13% ao ano. Então, se você consegue ter uma performance ou um pouco abaixo, um pouco acima ou dentro desse limiar de 13%, você está com um retorno muito acima da média. Principalmente olhando para o CDI de hoje, que está em 10,65, sendo que a Selic é 10,75. Né? O CDI é quase que um espelho da Selic. E para quem não sabe, a Selic é a nossa taxa básica de juros, quase que um espelho do CDI, ou como a gente fala, é o custo do dinheiro no Brasil. A Selic e o CDI são quase que irmãos gêmeos, quase que siameses. Eles só não são siameses e idênticos por causa de 0,10%, que é normalmente a diferença entre eles. Então, se a Selic hoje é de 10,75, o CDI é 10,65. Normalmente é essa pequena diferença entre eles. Além de você conhecer qual é o seu perfil de investimento, é muito importante ter bem claro quais são suas metas e objetivos. Se você quer montar uma reserva de emergência, você precisa ter liquidez, segurança e previsibilidade. Claro, se tiver rentabilidade nessa reserva de emergência, excelente, mas sempre lembrando, o seu foco é preservar capital e preferencialmente ganhar acima da inflação, ter o que a gente chama de ganho real. Ganho real é toda vez que você desconta o valor nominal. Um exemplo, a aplicação paga 10%, só que a inflação no período foi 4%. Então, se eu descontar essa inflação em relação à taxa nominal, a taxa que eu recebi do meu investimento, eu vou ter o ganho real de 6%. Agora, se você está investindo, por exemplo, para uma viagem daqui a 6 meses, daqui a um ano, você pode usar um pouco mais, não necessariamente tomando um pouco mais de risco, e sim alongando um pouco mais o prazo da sua aplicação para que você tenha uma taxa de retorno maior. Normalmente, quando você aplica por um prazo maior, a taxa tende a ser mais atrativa. Normalmente, não é uma regra absoluta. Então, por isso que é sempre importante comparar para saber qual a melhor taxa que você tem para aquele prazo de aplicação. Já para o longo prazo, como aposentadoria, ou para aqueles que sonham um pouco mais alto, independência financeira, você pode pensar em aplicações também longas com taxas atrativas, e caso você tenha um perfil moderado ou agressivo, você pode também pensar em aplicações de renda variável, como por exemplo ações, fundos imobiliários, que historicamente acabam tendo um retorno mais atrativo. Só que o detalhe é a volatilidade. Por mais que os analistas,
os especialistas de mercado digam que determinado ativo tem um preço justo de 2x, para ele sair de x para 2x, pode levar um tempo que a gente não controla. E é esse que muitas vezes incomoda o investidor. E além, claro, que nesse tempo pode ter crise, pode ter guerra, pode ter pandemia. Então são variáveis que não estão no controle do investidor. Por isso que o nome é renda variável, porque, como diria o outro, ela varia. Então por isso que é importante ter uma parcela relevante do portfólio em renda fixa, que é justamente para ter aquele sono mais tranquilo, para que você, em momentos de incerteza ou de insegurança, consiga ter principalmente caixa para conseguir usar um pouco mais, caso esse seja o seu perfil de investimento. Se não, perfil conservador, foca em renda fixa, foca em segurança, taxa de retorno, qualidade de bons pagadores, e é isso que vai te fazer chegar no longo prazo. Na minha experiência de anos e anos atuando no mercado financeiro, o que eu vejo que tão importante quanto a taxa de retorno que você tem, e é muitas vezes isso que as pessoas vendem na internet, uma taxa ultra alta de retorno, mais importante que isso, nós temos o tempo e a disciplina. Se você fizer o feijão com arroz bem feito todos os meses, durante vários anos, com uma taxa de retorno ou na média ou acima da média do que aquele mercado está pagando, você provavelmente vai ter um desempenho muito bom. Por que eu digo isso? Se você calcular um investimento mensal de R$800 por mês a uma taxa média de 10% ao ano por um período de 30 anos, você vai ter em torno de R$1,5 milhão. Sendo que desse R$1,5 milhão, em torno de R$300 mil foi o quanto você aportou, o quanto você tirou do bolso, colocou naquela aplicação de renda fixa, como por exemplo o Tesouro ou um CDB. E o que acontece? Os outros 1.200.000 em média foram rendimentos, foram juros que foram acumulando, juros compostos, que gerou o chamado efeito bola de neve, inclusive é o nome do livro da biografia do Warren Buffett, que fala muito nesse conceito, que é como se você começasse com uma bola pequena de neve, e essa bola vai crescendo à medida que o tempo vai passando e esses juros vão rendendo juros sobre juros. Então, novamente, você aportou 300 e conseguiu ter 1.200.000 em média de retorno ao longo de 30 anos. Agora, se você olhar esses mesmos 10% por um horizonte mais curto, de por exemplo 5 anos, você vai ter um retorno, mas parece que aquele volume não foi tão relevante quando a gente pensa no médio e no longo prazo. Por isso que disciplina de aporte e tempo, eles são tão importantes quanto a taxa de retorno que você pode ter. O Tesouro Direto é uma das formas mais seguras de se investir. Por quê? Qual é a garantia do Tesouro? É o governo, é o Estado. Então, é a capacidade do nosso Estado de pagamento que está em jogo. E, em tese, ele é o melhor pagador do mercado local até hoje. E assim como nós temos o Tesouro, nós temos os CDBs e as LCIs e LCAs do lado dos bancos. CDB você vai pagar o imposto de 22,5% a 15% sobre o rendimento, dependendo do prazo que você fica aplicado nele. Enquanto que a LCI e a LCA, ela é isenta para pessoa física, ela não é isenta para PJ, ponto importante. Além disso, também nós temos os fundos imobiliários. Fundos imobiliários é uma forma que você tem de comprar uma cota, uma participação, por exemplo, em um shopping, uma laje corporativa, um galpão logístico. Então é como se você e outros investidores se reunissem, juntassem esse dinheiro sobre a gestão de um fundo, e esse fundo vai comprar um imóvel, que pode ser, por exemplo, a participação em um shopping, vai receber o aluguel desses imóveis e vai repassar pelo menos 95% dessa renda de aluguel para você, em forma de dividendo, já isento. Além disso, também nós temos uma opção muito procurada por alguns investidores que gostam de ousar, de arriscar um pouco mais. Inclusive, é o que acaba atraindo muitas pessoas para o mercado financeiro, que é o mercado de ações. É quando você pode se tornar sócio de grandes empresas, como por exemplo, Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú, Suzano. Você pode se tornar sócio delas com valores relativamente simbólicos, de R$10, R$30, R$40, dependendo da cotação daquela ação. Então é muito simples você se tornar sócio de uma dessas empresas. E na maioria desses investimentos você só precisa normalmente ter uma conta em uma corretora, da sua preferência, que melhor lhe atenda. Dica bônus, ponto muito importante, diversificar é essencial. A gente costuma falar, a diversificação é o único almoço grátis do mercado e você não deve menosprezar ele. Como eu comentei, para você investir, você pode investir via bancos, mas principalmente pensando em ações, fundos imobiliários e uma maior gama de produtos e serviços, você pode investir através de corretoras. E de lá você pode buscar corretoras que melhor atendam a sua necessidade em relação à taxa, à gama de produtos, a um portfólio mais robusto, ao serviço. Tem algumas corretoras que não cobram taxa, mas é praticamente um modelo de autoatendimento. É você por você. Temos também corretoras que, além de ter uma plataforma bastante robusta e completa, você tem também o serviço, que acessa um serviço de qualidade de um profissional ao seu lado, como por exemplo
um assessor de investimentos. Então, busque a corretora que mais faz sentido para o seu perfil de investidor. Vamos montar juntos um portfólio para quem está começando? Vamos supor que você tenha R$10.000 para investir. Você pode fazer essa simulação através do site Clube dos Poupadores. Vamos deixar o link na descrição do vídeo. E nessa carteira, para um perfil moderado, o site sugere que 75% em títulos pós-fixados, que pode ser um CDB ou o próprio Tesouro, a 100% do CDI, 10% em títulos pré-fixados, ou seja, onde a taxa ela é travada, ela é entre aspas garantida, até o vencimento daquela aplicação, e 10% em títulos IPCA+, os famosos títulos de inflação, IPCA mais 5, IPCA mais 6, que nada mais é do que a inflação do período mais uma taxa pré-acordada também. E por último, 5% em renda variável. No site não estipula se é fundo imobiliário ou ação, mas vamos entender se 5% a parcela da carteira em renda variável. Esse valor de R$10.000 teria rendido no período em torno de R$1.028,75, considerando o período de um ano. Então, em um ano você teria feito quase que um salário mínimo graças aos seus bons investimentos. É o que a gente chama de renda passiva. Então, para quem acha que investir com, entre aspas, pouco dinheiro não traz retorno, se você considerar que R$10.000 geraram quase um salário mínimo, imagina quanto 100 mil, quanto R$1.000.000 não teria trazido de retorno para você. Então, novamente, tenha disciplina, paciência, foco de longo prazo, para que o investimento leve você à vida que você sempre sonhou. Investir é uma jornada e o mais importante é dar o primeiro passo, que você vai aprendendo ao longo do caminho. Você não precisa saber tudo de uma única vez, mas com disciplina e tempo, os resultados virão. Se você quer ver mais vídeos como esse, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber mais dicas como essa sobre o mundo dos investimentos. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. No próximo vídeo eu vou te mostrar como entender os relatórios de investimentos. Até lá!